se somente se φ' de x é igual a quê? A 1 mais c vezes e elevado a menos x, tá certo? Tá bom? Qualquer que seja o x pertencente a i, onde c é um número real. Mas isso é se somente se φ ao longo de i é uma primitiva dessa função. Ou seja, se somente se φ de x é igual a quem? A x menos c vezes e elevado a menos x mais d, qualquer que seja o x pertencente a i, onde c e d são números reais. E aí, menos uma constante é mais uma constante. Tá certo? Daí, a solução geral da equação diferencial a solução geral φg de quem? Da equação diferencial da ED, né? É dada por φg de x igual a quê? A x mais c vezes e elevado a menos x mais d, qualquer que seja o x real, porque essa função, qualquer que seja x real, por causa disso aqui, onde é solução da equação. Tá certo? Tá bom? Seja, onde o que, hein? C e D são números o quê? Números reais. Agora, dados C e D reais, quando é que a solução com esse C e D no zero é 2? Quanto é o valor? Quanto é o valor disso aqui no zero? C mais D. C mais D é 2, quer dizer, essa solução no zero é 2 e a sua derivada no zero, qual é a derivada dessa função? Qual é? É 1 menos c vezes elevado a menos x. Tá certo? É 1 menos c vezes elevado a menos x. E quanto é o valor disso no zero? É 1 menos c. Quando é que isso é 3? Tá? Isso é verdade, isso aqui ocorre. Se somente se o quê? C igual a quanto, hein? C igual a menos 2 e com C igual a menos 2, D igual a 4. Assim, φ de x igual a quê? Igual a x menos 2 elevado a menos x mais 4, qualquer que seja o x real, tá certo? Aí eu estou pensando no intervalo maximal, né? Intervalo de domínio máximo, tá? Por isso que eu uso o artigo definido. É a solução, a gente sempre pensa no domínio máximo, é a solução da quem? Da equação diferencial com φ de 0 igual a 4, igual a 2, justamente, ó, até φ de 0, é menos 2 mais 4, 2, e φ' de 0 igual a 3. Que a derivada disso aqui
dá 1 mais 2 vezes a elevado a menos x. Quanto é o valor do zero? 3. Tá aí. Entendido? Entendido. Agora, vamos ao estudo das equações diferenciais lineares de ordem 2. Tá? Mas não esqueça esse teorema, tá? Tá? Aqui, ó. Que é o teorema de existência e unicidade para as equações diferenciais de ordem 2. Diga. Sei. Por que não era menos? Mas menos uma constante é mais uma constante. Só que quando eu venho para cá, se eu considero com mais, a derivada aparece um menos. Por isso aqui, tá? Tem que ter cuidado. Hein? Por isso que eu disse, é menos uma constante. Quando eu paro daqui para cá, né? Mas menos uma constante é mais uma constante. Entendido? Tá? Não posso deixar desse jeito aqui. Tá bom? Então deixa eu apagar aqui. Continuemos. Então, sejam... Vou ver como é que eu... Botei aqui. Vamos lá. Sejam P, Q e R funções. Sejam P, Q e R funções. Tá? A equação diferencial, essa equação aqui, ó, F duas linhas de x mais P de x vezes F' de x mais Q de x vezes F de x igual a zero, tá? F duas linhas de x mais P de x vezes F de mais Q de x vezes F de x, ela é denominada igual a R de x, perdão, igual a R de x, ela é denominada equação diferencial linear de ordem 2. Tá? A equação diferencial linear. A equação diferencial linear, essa daqui, ó, F duas linhas de x mais P de x, F' de x, mais Q de x, vezes F de x, igual a zero, ela é denominada equação diferencial linear homogênea. É denominada, ela é chamada equação diferencial linear homogênea.
Tá? É evidente que só faz sentido isso aí, tá? Embora eu não explicite, mas está implícito que só faz sentido isso aí se o domínio da P, interseção com o domínio da Q, intersecção com o domínio da R, for o quê? Diferente do vazio. Se for vazio, não faz sentido. Isso tem que ser diferente de vazio, mas até um pouco mais do que isso, tá? Tem que ser uma união numerável de abertos de juntos, tá? Para você falar em diferenciabilidade. Bom? Não precisa. Não precisa. Não precisa. Ah? Se elas forem contínuas, tá? Não, basta que sejam contínuas, para fazer sentido aqui. Tá certo? De fato, se elas forem contínuas, tem a existência unicidade. Vou explicitar mais à frente, tá certo? Mas o que precisa de partida é que isso aqui não seja vazio. É necessário, tá? É necessário que isso não seja vazio. Bom, e você tem a equação... Por que, olha... por que isso? Por que essa equação é chamada linear? Por causa dessa parte aqui, ó. Você veja que você tem uma... Eu posso montar a seguinte transformação linear. T de F igual a F duas linhas mais P vezes F' mais Q vezes F. Se eu considero, tá, tem aquele conjunto que eu coloquei aqui, a intersecção dos domínios, tá? Se eu considero o conjunto das funções que são duas vezes diferenciável na intersecção dos domínios, isso é um espaço vetorial. Se eu considero o conjunto das funções que estão definidas na intersecção desses domínios, isso também é um espaço vetorial. E essa transformação linear vai do primeiro espaço vetorial no segundo espaço vetorial. E ela é linear. Por quê? Porque a derivada segunda é linear. A derivada segunda da soma é a soma das derivadas segundas. A derivada segunda de uma constante vezes uma função é a constante vezes a derivada segunda da função. Assim como esse termo também goza esse termo e esse, os dois gozam da linearidade. Então isso aqui dá uma transformação linear. Então resolver a equação diferencial homogênea, por exemplo, resolver a equação diferencial homogênea consiste em achar o núcleo da transformação linear. E o núcleo de uma transformação linear é um subespaço vetorial do domínio. Então você já tem aí de cara e gratuitamente, que se você olha dessa forma, que o conjunto solução de uma equação diferencial linear homogênea é um subespaço vetorial do conjunto das funções duas vezes diferenciáveis. A soma de duas soluções ainda é solução. O produto de uma constante por uma solução ainda é solução. Tá? A função nula é solução. A função nula é solução. Entendido? E quando você resolve esse problema aqui, T de F igual a R, você está achando, tá, a imagem inversa da R. E o conjunto solução desta equação, que é o conjunto solução dessa, é uma translação do conjunto, do núcleo da transformação, ou seja, do conjunto solução da homogênea por um
por uma solução da não homogênea. Isso você vê lá na álgebra linear. Tá? Entendeu? Da álgebra linear você já tira de graça o que eu farei aqui, para quem não viu a álgebra linear ainda. Eu vou mostrar agora que duas soluções da homogênea, a soma delas ainda é solução, e o produto, vou demonstrar, vou fazer, tá certo? Para você, na seguinte situação, sejam I contido em R, para evitar qualquer problema, I contido em R um intervalo, para eu ficar livre, um intervalo, e aí não precisa ser aberto, tá? Intervalo, não necessariamente aberto. E P de I em R e Q de I em R, uma vírgula, P de I em R e Q de I em R, funções, e a equação diferencial linear homogênea. Que equação? Vou destacar em azul. F duas linhas de x mais P de x, F' de x, mais Q de x, F de x igual a zero. Equação aí. Tá? F duas linhas de x mais P de x vezes F de x, que é a equação diferencial linear homogênea. Tá? Então você observa uma coisa. Ó. Primeiro, se φ1 de I em R, o que eu vou fazer aqui, você já tem gratuito se sabe álgebra linear, tá? Se φ1 de R e φ2 de I em R são soluções da equação diferencial linear homogênea, e olha aí, ó, I é o mesmo domínio das funções, são soluções da equação diferencial linear homogênea, então, quanto é que dá? Vou botar φ psi para não carregar índice, tá? Então, quanto é que dá a derivada segunda de φ mais psi em x, mais P de x vezes a derivada primeira de φ mais psi em x, mais Q de x vezes φ mais psi em x. Quanto é que dá essa? A derivada segunda, a derivada primeira são lineares. Então isso aqui dá o quê? Dá φ duas linhas de x mais psi duas linhas de x, tá certo? Isso aqui fica mais P de x vezes quem? Φ' de x mais psi' de x. E isso aqui fica mais Q de x vezes o quê? Φ de x mais psi de x. Aí você reordena para agrupar, você fica com o quê? Com aqui a primeira parcela, φ duas linhas de x mais P de x vezes φ' de x mais Q de x vezes φ de x. Mais, e aqui fica psi duas linhas de x mais P de x psi' de x mais Q de x psi de x. Só que a hipótese é que φ e psi são soluções. Sendo soluções, quanto é que dá isso aqui? Da equação diferencial homogênea. Então isso aqui dá zero, mais zero,
que é zero, qualquer que seja x